Nessa aula complementar, vou ensinar a fazer o conjunto de pagão e mijão para os nossos bebês. Vou começar mostrando para vocês o ajuste dos moldes da calça. Durante o processo de diagramação dos moldes, algumas medidas das peças menores podem sair com uma ligeira diferença na impressão. Por isso vou explicar direitinho como você pode ajustar cada parte para chegar ao molde final. Como já mostrei na aula complementar de preservação dos moldes, vou primeiramente cobrir o desenho com alguma fita adesiva. Pode ser fita crepe, transparente ou colorida, desde que você ainda consiga enxergar os riscos e marcações. Use uma régua para remover bolhas e imperfeições da fita. Agora vou separar essa parte do mijãozinho e recortar ela seguindo o desenho. Pronto. Agora vamos repetir o processo na parte 2 do molde do mijão. Essa parte vai completar o molde da calça, mas precisamos ajustar as medidas e o meio para que fique no tamanho do molde original que eu criei. Não se preocupem, vou usar esse exato molde ajustado para que as roupas saiam exatamente como as de vocês. Nessa parte do molde, as linhas laterais foram reduzidas na impressão. Por isso, preciso ajustar ela às laterais da parte maior do molde, seguindo as linhas dela. Aqui eu vou fazer a emenda com a fita. Pronto. Vou alisar com a ajuda da régua. Vou terminar de cobrir atrás, e daí posso recortar. Agora sim, já posso recortar no risco aqui em cima, e seguir a lateral de acordo com a medida da parte 1. Vai ficar assim. Vou passar o isqueiro de leve nas bordas da fita para nivelar. Pronto. Agora vamos endireitar a altura do gavião, já que adicionamos mais medida no comprimento da nossa calça. Começo medindo a altura do molde já com adição. Aqui ficou com 40 centímetros e meio de comprimento. No cos, temos 12 centímetros de largura. E, do cos até o gavião, temos 20 centímetros e meio de comprimento. Eu vou reduzir 5 centímetros do gavião. Vou nivelar aqui com a régua. E em seguida, vou nivelar do ponto dos 5 centímetros que marquei a lateral da perna da calça. Dessa forma. Para ajudar vocês a se orientarem, vou medir aqui embaixo a altura exata da lateral do mi-molde. Aqui ficou com 10 centímetros e meio de largura. 14 centímetros aqui. E 17 centímetros e meio na perninha. Agora é só recortar e o molde do mijão está pronto para usar. Agora, vou pegar a minha meia malha 100% algodão na cor amarela, vou dobrar com o tecido do lado direito, frente com frente, e vou riscar o molde.
Vou costurar daqui do cós, até o gavião, aqui. Deixando essa parte da dobra central sem costura. Vamos para a máquina. Lembrando que vamos fazer as duas pernas dessa forma. Prontinho. Agora vou recortar e preparar para unir as duas partes. Para fazer essa junção, vou montar a peça final colocando uma parte dentro da outra, estando uma no direito e a outra no avesso. Assim. Preciso que as partes do centro que formam o meio das pernas fiquem com o direito frente com frente para eu poder costurar. Eu gosto de sempre posicionar bem as costuras, para ficar tudo direitinho no lugar. Vão ajudar a não deixar nada torto e a ficar um acabamento legal, já que nessa máquina eu não tenho zigue-zague. Vou prender tudo com alfinetes. E alinhar o meio direitinho. Agora vou costurar. Pronto, já tá parecendo uma calça de mijão. Vou virar no direito para ver se todas as costuras estão batendo.
E vou medir a largura do cós da calça para fazer o cós do elástico. Ficou com 21 centímetros de largura. Vou fazer o cós do elástico com a meia malha branca. Vou deixar a indicação das malhas que comprei no Mercado Livre fixado no vídeo para vocês, junto com outros materiais. Vou dobrar a malha ao meio e cortar uma tira de 22 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Agora, com a ajuda de uma régua, vou deixar a tira reta nas laterais para chegar às medidas que preciso, ou seja, uma tira de 22 por 6 centímetros. Vou medir novamente para confirmar. Certinho. 22 de comprimento por 6 de largura. Tirando as margens de costura de, em média 5 mm, o cós deve ficar com 21 de comprimento, que é a medida do cós original da calça, por 2,5 cm de largura, que vai ser o passador do elástico. Agora vamos costurar o novo cós, começando por unir as laterais. Agora eu vou dobrar a tira, colocando o avesso frente com frente e endireitando costura com costura. E vou passar uma pequena costura de segurança, para prender bem o cós, deixando uns 2 dedos sem costura para passar o elástico. Agora, vou posicionar o cós do elástico aqui, colocando costura com costura e vou costurar toda essa volta, menos a abertura por onde vamos passar o elástico.
Pronto. Agora, eu vou medir o meu elástico. Como eu medi 22 centímetros de comprimento para o cos do elástico, vou medir também 22 centímetros de elástico, mais uma sobra de uns 5 centímetros para eu poder costurar ou amarrar as pontas dele depois. Eu gosto de dobrar ele ao meio e testar a elasticidade antes de cortar para garantir que não vai ficar repuxado demais. O cos da calça não pode ficar muito apertado. Vou medir aqui o tamanho final para mostrar para vocês. Ficou com 26 centímetros. Aqui, eu vou usar o alfinete de segurança para passar o elástico pelo cos. Prontinho. Aqui, vocês podem amarrar se preferirem, ou podem costurar, que é o que eu vou fazer. Vou passar a costura com o retrocesso várias vezes para ficar bem firme. Aí é só cortar a sobra e fechar a abertura do cos. Para dar um acabamento mais bonito, vou passar mais uma costura reta bem aqui, rebatendo a costura e a sobra da emenda. E está pronto o mijãozinho. Agora vamos para o pagão. Agora eu vou repetir o mesmo processo de ajustes no pagãozinho. Como também as partes menores sofreram modificações na diagramação, vamos ajustar as partes maiores para formar o molde. No molde da calça eu precisei alterar mais coisas em razão da altura do gavião, mas aqui só vou ajustar o comprimento mesmo. Na manga eu não vou mexer, só vou recortar e cobrir com a fita. Vou começar pelo molde do casaquinho. Não tem segredo, vou apenas posicionar as duas partes e emendar com a fita. Para isso, não vou cortar as laterais da parte 2 do molde, para que eu possa ajustar depois, seguindo o desenho da parte maior. Então vou cortar só a parte de baixo da parte maior e a parte de cima da parte menor, onde vou emendar as duas. Dessa forma. Agora vou emendar com a fita. Pronto. Vamos cobrir o restante e recortar o molde já finalizado.
Prontinho. Vou passar a régua e cobrir a manga. E temos o molde finalizado do casaquinho. Vou ajustar agora a camisetinha. Na camisetinha, temos 4 partes. A parte da frente, dividida em duas, e a parte de trás, também dividida em duas. Reparem que essa parte de baixo do molde das costas, também teve uma leve alteração. Por isso eu nivelei o desenho com a régua e agora vou cortar em cima desse risco para fazer a emenda. Vou cortar no risco da emenda da parte menor também. Tentem não cortar muito nas laterais, para que vocês possam ajustar o molde sem faltar papel. Aqui, por exemplo, a edição reduziu bastante o tamanho da parte menor, então é mais que necessário ajustar. Posicionei as 2 linhas, e agora vou emendar com a fita, cobrir e recortar. Prontinho. Vamos fazer o mesmo na parte de trás. Agora, para finalizar, vou ajustar a altura das 2 partes, seguindo o comprimento da parte mais curta, que aqui no caso é a parte da frente. Vou prender aqui nos ombros com um clipe, e nivelar a parte de baixo mantendo a curvinha da parte das costas. Pronto! Na próxima aula, vou finalizar o conjunto de pagão, fazer as meias, a touca e a máscara de dormir do Dudu. Até lá!